aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo e hoje estou com Maíra Lucchesi, cirurgiã dentista. É um prazer tê-la conosco, Maíra. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Bom, eu sou a Maíra, eu sou dentista e eu atuo hoje na área de DTM e dor orofacial aqui em Avaré. O que é, no caso, pela pauta que eu fiz aqui, o que é DTM ou ATM? DTM é a sigla de disfunção temporomandibular, né? E as pessoas confundem muito DTM com ATM. A ATM é a articulação temporomandibular, que é essa articulação que permite o movimento da nossa boca, que está aqui na frente do nosso ouvido, né? E às vezes ela acaba doendo também. E DTM é a disfunção temporomandibular, então é a doença, né? E a DTM ela pode ser dividida em dois grandes grupos: a DTM muscular, que atinge mais a musculatura do nosso rosto, ou a DTM articular, que atinge mais a articulação temporomandibular. Por isso que acaba acontecendo muito essa confusão entre as pessoas. E uma confusão também que o pessoal aí de casa deve ter. De repente eu tô com uma dor e eu não sei o que é isso, ATM ou DTM, tá? Então eu procuro um cirurgião dentista normal porque eu tô achando que são os dentes. É comum isso acontecer no seu consultório? É bastante comum. Inclusive, os pacientes são encaminhados de outros dentistas, né? E os próprios pacientes acabam não conhecendo essa especialidade, não sabem que ela existe. E muitas pessoas, por isso, acabam sofrendo bastante tempo, acabam não procurando tratamento especializado ou até recebendo tratamentos inadequados por conta disso. Quais os sintomas para a gente saber, de repente, o pessoal de casa tem aí? Como é que é isso? Bom, como eu falei, as DTMs musculares, né, que atingem mais os músculos, a gente sente mais uma dor em aperto, um cansaço, uma fadiga, geralmente para falar, para mastigar, às vezes quando ao final do dia, depois de um dia muito tenso, você pode sentir, ou quando você acorda também pode acontecer. Já as DTMs articulares, que atingem mais a articulação, a gente sente mais uma pontada, uma fisgada, entendeu? Mas as duas podem acontecer juntas também, por isso que a gente precisa de uma consulta especializada para um tratamento também especializado. Entendeu? Uma anamnese para ter o diagnóstico e tratar. Exatamente. Aonde dói, Má? Então, geralmente, nessa região do músculo masseter, na própria articulação, que é na frente do ouvido, e aqui na região temporal também. Mas esses sintomas, a dor ela pode referir para outros lugares. Então, é muito comum a dor também referir para dente. E tanto é que a gente já ouviu bastante falar de casos de pacientes que têm dor no dente, passam por dentista, fazem tratamento de canal ou extrações, ou faz até implante e a dor continua, porque na verdade a dor era em outro lugar, era provavelmente uma DTM, pode ser uma DTM. E acabam recebendo esse tipo de tratamento, porque a dor pode referir para o dente sim, entendeu? Ela pode referir para o fundo do olho, ela pode referir para o ouvido, ela pode referir para a cabeça. Então, são dores que geralmente podem ser bem espalhadas. E Maíra, por que isso acontece? Bom, a DTM, na verdade, ela é uma doença muito multifatorial e a gente chama ela de biopsicossocial. Então, ela pode estar relacionada a fatores biológicos, como a própria genética, ou fatores anatômicos, né, uma própria alteração fisiológica mesmo da pessoa. A parte psicológica está muito envolvida também, porque pessoas que sofrem com estresse, ansiedade, acabam intensificando muito essas dores, né? A gente tem um sistema de modulação da dor, cada um é individual, né? E quando uma pessoa não dorme bem, quando uma pessoa tem um sono ruim, não pratica atividade física, tem uma questão social também abalada, muito estresse e ansiedade, a modulação de dor dessa pessoa pode ficar alterada também, ela pode perceber mais a dor, e a DTM é muito intensificada nesses casos, entendeu? Gente, então a população hoje em dia vai ter esse problema, Má? Ela aumentou muito depois, principalmente da pandemia. Por isso que seu consultório tá cheio, por causa que as pessoas não sabem até como agir diante de uma situação dessa. Exatamente. E separar tudo isso. E às vezes tá aqui a dor também no lobo, né? Como você disse, o lobo frontal. Temporal. Temporal? Desculpa. Não, imagina, eu sou leiga. Ela tá no lobo temporal e ela vai procurar um neurologista, por exemplo. Um neurologista, o otorrino é muito comum. Então, tem pessoas que sentem dor no ouvido, vai no otorrino, não tem nada no ouvido e não sabe de onde que vem essa dor e não consegue um diagnóstico.
Quando eu escolhi essa especialidade, pelo menos não existia especialista aqui em Avaré que realmente tratasse isso. Então você é única, por isso, consultório cheio. Acredito que sim. Sobre bruxismo, aí vamos lá. Como é que faz? Ó, bruxismo, a pessoa vai também, pode ter, e é um problema dos dentes ou é um problema de DTM ou ATM? O bruxismo e a DTM são coisas diferentes. Então, a pessoa pode ter um bruxismo severo, eu até já peguei casos assim, os dentes destruídos. Explica, pessoal, o que é bruxismo, às vezes não sabem lá em casa. O bruxismo é uma atividade da musculatura da mastigação. Às vezes as pessoas acham que o bruxismo tem que ser necessariamente encostar dente ou ranger dentes, mas não necessariamente. A gente tem o bruxismo que acontece à noite, que é o bruxismo do sono, e o bruxismo que acontece durante o dia, que é o bruxismo em vigília, que a gente chama. O bruxismo do sono é mais ranger dentes mesmo, tanto é que a gente tem mais desgastes, a pessoa tem os dentes todos cerrados, são alguns sinais, né? E o bruxismo em vigília não, a pessoa pode fazer o apertamento, o contato de dente com dente, ou ela simplesmente está tensionando a musculatura sem encostar dente, entendeu? Por isso que a gente não fala que o bruxismo é você ficar apertando o dente, porque não necessariamente, entendeu? E o bruxismo durante o sono, a pessoa aperta com uma intensidade muito forte por menos tempo. Já ou durante o dia, às vezes a pessoa aperta o dia inteiro, mas numa intensidade uma intensidade menor. Então, o bruxismo em vigília ele é tão prejudicial quanto, ou até pior. As pessoas, acabam desconhecendo muito o bruxismo em vigília. E o que acontece? O bruxismo, não necessariamente a pessoa vai sentir dor, porque é esse movimento que eu tô comentando. Então, eu já peguei casos de pessoas com os dentes bastante destruídos, mas assim, sem dor nenhuma, sem DTM, sem nada. DTM seria a dor, entendeu? Tá. Aí, já no bruxismo em vigília, ele tá bastante relacionado com a questão de estresse, ansiedade. Então, uma pessoa que sofre de estresse e ansiedade tende a passar o dia inteiro apertando, com essa tensão muscular, entendeu? E isso sim acaba gerando mais dor do que o caso noturno, entendeu? Ai, gente, eu tenho bruxismo com os meus gatos. Eu faço assim, de amor. Acontece isso? Acontece. Você também tem com os seus. Sim. Só daí a gente se policia e fala, ai, deixa eu parar de apertar meus dentes. E o que acontece muito é o pessoal apertando em academia também, fazendo exercício, vai pegar força, prende os dentes. Tem que lembrar de respirar na hora de fazer força. E daí também dá bastante canal, né, Marcelo? Pega muita gente de academia que acaba com os dentes justamente pela pressão. Por esse bruxismo momentâneo em vigília da academia, né? Exatamente, isso. E para se policiar, como é que você faz com os seus pacientes? O bruxismo do sono, a gente instala uma placa. Isso. Mas o interessante do bruxismo do sono é que também às vezes ele pode acontecer como um fator secundário a outras condições. Por isso que precisa de uma avaliação extremamente detalhada, né? Ele pode acontecer como um fator secundário a uma apneia do sono, a um refluxo. E se não trata essas coisas primeiro, pode ser que o bruxismo por si só, o tratamento do bruxismo não tenha tanta eficácia. A pessoa quebra a placa, gente, é verdade, não é, Má? Acontece. O bruxismo em vigília, a gente trata conscientizando as pessoas, porque não tem como a gente instalar uma placa, durante o dia. Então, nessa conscientização, existem algumas estratégias específicas que funcionam, que a gente orienta os pacientes. É basicamente a conscientização. Então, você, por exemplo, colar post-its no seu local de trabalho. Se você trabalha com o celular, tem um aplicativo que fica chegando notificação para você. Não arranja seus dentes. Exatamente. É verdade? Desencoste os dentes. Então eu tenho que olhar meus gatos e... Desencoste. Que lindos. Não tensioná-los. Na academia, por exemplo, vai fazer força, em vez de apertar, respira, solta o ar pela boca, entendeu? A gente tem esses macetes. Isso. Até falam, quando você aplica a toxina botulínica, a academia vai acabar, vai abreviar o tempo útil dela no seu músculo, justamente porque você franze. Então você tem que ficar plena. Então, já que você tem que ficar plena por causa do botox, fique plena por causa dos seus dentes. Não é, Má? Exatamente. É uma boa estratégia. E a toxina também é interessante a gente falar, porque muitas pessoas acham que a toxina trata o bruxismo. Mas na verdade não. O bruxismo acontece no nosso cérebro, então não tem como a gente relaxar paralisar o cérebro.
e nem relaxar uma musculatura, entendeu? Para tentar tratar o bruxismo. Não é assim que a gente faz. A toxina ela pode ser usada como tratamento em alguns casos de DTM, pacientes refratários que já fizeram tratamento conservador e não melhoraram tudo, mas não para relaxar o músculo, mas para dessensibilizar esses neurônios que enviam a informação de dor, entendeu? Ou seja, se eu tenho bruxismo, alguém aí de vocês em casa tem, vão a um profissional que aplica a toxina, não vai acontecer nada, vai ser inócuo. Isso, é um sobretratamento. Porque tá aqui. Exatamente, não se usa hoje, é contraindicado usar para tratamento de bruxismo, a toxina. Olha aí, pessoal, fica a dica, fica o alerta aí para vocês. Má, quais serão então os tipos de placa para o bruxismo noturno, que a pessoa dorme, para o pessoal de casa saber? Na verdade, só tem um tipo de placa que a gente indica, né? Que é a placa acrílica, é dura, lisa, né? Sem edentações. Por quê? Porque, na verdade, a gente vê muito no consultório chegando paciente com placa mole, que é totalmente contraindicada também, porque ela estimula o apertamento, que é tipo uma plaquinha de... Imagina uma plaquinha de clareamento, molinha, de silicone, exatamente. E ela estimula mais o apertamento. Então, dá vontade, né? Dá vontade de apertar. Placa de acetato, que também é um pouco mais fina do que a placa de acrílico, também é contraindicada, porque a gente não consegue fazer ajuste. Então, na verdade, é a placa acrílica feita em consultório, né? Eu já vi até propaganda de comprar placa pronta na internet. O pessoal inventa de tudo. De um jeito, gente, imagina. Mas ela tem que ser uma placa-mãe, digamos assim, para vocês guardarem, porque ela tem que ser universal para todo mundo, né? Exatamente. Quem não conseguir, tem muita gente que tem ânsia com placa. Como é que faz? A placa tem que ter uma espessura correta, ela tem que ter um tamanho correto, o material tem que ser correto. Hoje eu trabalho com a placa frisada, que é um bloco de resina muito menos poroso, muito mais translúcido, ele pigmenta menos, ele dá menos mau cheiro. Então a gente faz uma placa fininha assim, mas na espessura correta que vai funcionar, certo? Placas muito grossas, muito espessas, aí pode realmente causar um certo desconforto no paciente. E também a placa ideal é aquela que você tem vontade de vencer esse problema, tá, gente? O profissional não faz tudo na vida, é a nossa vontade também de vencer aquilo ali, não é, Mar? Exatamente. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, a doutora Maíra Lucchesi nos contará um pouquinho mais sobre este assunto. Tchau! E é isso aí, começamos o segundo bloco com os tratamentos com a doutora Maíra Lucchesi. Quais seriam eles para a elucidação do pessoal? Bom, é importante a gente saber que os tratamentos da DTM, eles têm que ser em conjunto, né? Não adianta a gente fazer uma terapia isolada ou outra terapia isolada, elas têm que ser sempre juntas e de acordo com a indicação de cada caso, que é diferente, então não existe um protocolo, né? Mas assim, o coração do tratamento é o paciente que faz na própria casa, é isso que eu acho mais legal. É só da gente explicar para o paciente o que ele tem, que a condição dele não é nada grave, né? Que as pessoas chegam com muito medo de que seja alguma coisa, muito preocupadas. Só da gente explicar o que a pessoa tem, ela já tem uma porcentagem de melhora. Isso é científico. Porque se a pessoa tá com aquela dor no lobo temporal, né, Má? E aí ela vai para um neurologista, ela já acha que ela está com um problema sério, né? E aí ela vai com você e percebe que não é nada disso. É só uma questão... Só da gente explicar o que a pessoa tem, ela já tem uma porcentagem de melhora, né? E o coração do tratamento é justamente, são exercícios, termoterapia quando precisa, né, para o paciente, ele faz tudo isso em casa, mudança de hábitos. É muito importante na consulta identificar o que essa pessoa está fazendo, que pode estar piorando a condição, e o que ela deve fazer que vai melhorar, certo? Então é toda essa orientação e parece muito básico, mas funciona. Isso é o coração do tratamento. Tanto é que muitos pacientes têm uma melhora muito boa com a primeira consulta, sem fazer nenhum tratamento adicional, entendeu? Porque isso realmente é o tratamento conservador que é o mais indicado. Aí, passando da parte conservadora, se a pessoa não responde só a essa intervenção, a gente pode fazer o agulhamento seco em músculo, a gente pode fazer laser terapia em articulação. O que é o agulhamento seco em músculo? O agulhamento seco a gente pega agulhinhas de acupuntura
e a gente coloca no músculo para realmente soltar ponto gatilho, para promover uma vasodilatação. Isso vai chegar mais aporte sanguíneo, a inflamação vai acabar diminuindo, entendeu? Tanto mecanicamente quanto para causar mais essa irrigação. E ajuda muito para os casos de DTM muscular, né? Como eu falei, tem os dois tipos, mas um paciente que às vezes tem as duas coisas, a gente faz uma terapia combinada, individualizada, né? Além da laser terapia, a gente pode fazer viscosuplementação em articulação, ou infiltração de corticoide em articulação. Existe a artrocentese também, que é uma lavagem da ATM para tirar toda aquela sopa inflamatória que às vezes fica. Às vezes até com medicamentos mais fortes de ação central ou anti-inflamatórios mesmo. Então, é essa associação de tratamentos que a gente passa, certo? Tudo é feito em consultório, Má? Sim, tudo é feito em consultório. Tirando essa parte que eu falei que o paciente faz na casa dele. Aí então, precisa, né? Eu Ajudar. faço uma tarefa de casa e eu cobro. Se a pessoa não fizer, não precisa nem voltar. Porque isso é muito importante. Claro, que daí vai falar que o profissional que não Exatamente. ajudou na questão, não é? Exatamente. E vamos pensar assim num prazo de melhora. Eu sei que é de caso para caso, a anamnese é de cada um tem o seu problema. Porém, assim, uma média de tempo que melhora. de tratamento para melhorar essa dor, que o pessoal de casa pode ter também, e tá aí bem curioso. Eu marco a consulta e o retorno em 15 dias, certo? Em 15 dias o paciente tem essa tarefa de casa de fazer tudo que eu tô falando aqui, às vezes associado ou não a algum remédio, certo? E na maioria das vezes, no retorno, a pessoa já tá com uma melhora bem satisfatória e a gente não precisa prosseguir. Acontece muito de eu fazer troca de placa por conta de placas inadequadas, né? Placas até antigas, que até estavam boas, mas estão muito antigas, muito pigmentadas, então daí a gente acaba fazendo essa troca de placa. Mas em questão de melhora de dor mesmo, em 15 dias a gente faz o retorno e grande parte dos pacientes já tem uma melhora bem satisfatória. Não vem ao caso, não vai resolver o problema de ninguém, porém, por que essas placas que são usadas noturnamente com a pessoa dormindo, que não está ingerindo, não está fumando nenhum alimento pigmentado, por que elas pigmentam? Por conta da porosidade que eu falei, lembra? Uma placa, por exemplo, fresada, ela é um bloco de resina, ele é muito menos poroso e muito mais compacto, então ela tende a pigmentar muito menos. Uma placa convencional, que é feita em laboratório normal, como a gente conhece pelo protético, né, que você pega o pozinho com o líquido e junta e faz a resina, ela tende a ser muito mais porosa. Então, às vezes a pessoa escova com pasta de dente, a pasta de dente é um pouco abrasiva, ela pode pigmentar. A própria questão de sujeira mesmo, às vezes acaba acontecendo também. E o tempo dela, placas muito antigas podem acontecer. Mas tem essa diferença entre esses dois tipos de placa, que são do mesmo material, mas feitos de forma diferente. Desculpa, gente, era só uma dúvida minha, atrapalhei a vocês, né? Ô, Má, me conta mais sobre as dores orofaciais. Bom, a gente é especialista em DTM e dor orofacial, né? Então, além do universo da DTM, a gente é treinado e capacitado para fazer esses diagnósticos diferenciais que muitas vezes acontecem também. Chega no consultório, a pessoa às vezes não vem só com a DTM, ela vem com um combo, né? Então, ela pode, muito comum são as cefaleias, principalmente a enxaqueca. Muitos pacientes têm a enxaqueca junto com a DTM. A cefaleia do tipo tensional, que é uma pressão aqui na região lateral, ela se assemelha muito à DTM também, então a gente é capacitado e treinado para fazer esses diagnósticos diferenciais, né? As neuropatias também, neuralgia do trigêmeo acontece bastante, é até bastante comum em pacientes. Aquelas dores neuropáticas pós-traumáticas, né? Que a pessoa às vezes fez um implante ou tratou um canal, tirou um dente e tem uma dor ali que continua mesmo com o dente já extraído, pode ser uma dor neuropática pós-traumática. A gente é capacitado para fazer esse diagnóstico e tratamento, aconselhamento. Ou seja, quaisquer uma delas você vai precisar de um profissional para diferenciá-las, né? Porque em casa nós não saberíamos. Mas, doutora Maíra, por que você escolheu esta parte da odontologia? Bom, então além dessa questão de realmente ter uma falta de profissionais especialistas na área, em vários lugares, várias cidades, em Avaré era uma delas, né?
E a gente tem muito do mesmo, né? Assim, sempre o implante, é sempre o canal, é sempre a prótese, e realmente faltava esse profissional aqui da DTM, né? Tem esse fator, eu também acho legal que é fora do padrão, assim, né? Você não fica tanto focado em dente, né? É uma área muito mais complexa, como a gente percebeu aqui, que envolve muitos outros fatores, né? E também porque eu presenciei essa dor na ATM durante 3 anos, né? O Renato, meu noivo, sentia dores na ATM por 3 anos, eu ainda estava na faculdade. E ele começou a sentir, eu não sabia muito bem o que era, porque eu estava na faculdade. A gente procurou por profissional aqui, não achamos, a gente foi tratar lá em Bauru. E daí ele passou por diversos profissionais, ele chegou até fazer exame de imagem, né, mas não acharam nada de diferente, então ele fez um tratamento conservador, né, de DTM, foi diagnosticado errado como DTM durante esses 3 anos. E aí eu me formei e tudo, veio toda essa questão que eu te falei, né, de não ter esses profissionais aqui, e ele não melhorava, os sintomas dele continuavam cada vez... Ele tinha dor? Piores. Isso, dor na ATM esquerda. Aqui. Não, aqui ele tinha. Não. Na articulação esquerda. A articulação é aqui. Aqui. Tô sentindo. Se você abrir a boca, vai sentir. Que nada melhorava. Nada melhorava. E por ter sintomas muito parecidos, e aí eu resolvi me especializar nessa área. E depois de eu fazer a inscrição da minha especialização, a gente acabou descobrindo que era um tumor de articulação, um tumor da ATM. Ele tinha um tumor aqui. Exatamente. Mas descobriram depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Então olha como é difícil isso. Exatamente. A primeira ressonância que ele fez, não apareceu nada. Então, por isso, ele foi tratado dessa forma durante esses 3 anos. Aí, ele estava com muita dor. Foi nesse período aí que eu estava escolhendo a minha especialidade. Aí, a gente repetiu o exame de imagem e aí já veio um tumor de 4 centímetros nessa região. Um tumor raríssimo, né, que tinham 16 casos publicados no mundo desse tumor nessa articulação. É um sarcoma sinovial. Ele é mais comum em membros, né? Em cabeça e pescoço ele é extremamente raro, e em articulação, temporomandibular, ele é raríssimo. Então ele foi um premiado aí e teve esse diagnóstico do tumor. E nisso eu já tinha escolhido minha especialidade, entendeu? E esse tumor cresceu nesses 3 anos? Se tivesse diagnosticado lá atrás, já estava melhor operável, digamos assim? Certeza. Por isso, provavelmente, que não foi diagnosticado, porque quando a gente fez, né, uma avaliação retrospectiva da primeira ressonância, a gente identificou o tumor que estava muito pequenininho. Então, ele passou batido por diversos profissionais, entendeu? Então, ele já existia, ele já estava lá, deveria ter sido repetido esse exame de imagem 6 meses depois, 1 ano depois, mas não foi só 3 anos depois. Ou seja, não é um câncer silencioso. Sentiu dor? Procurar por vários profissionais. Mas também pode ser silencioso, né? E daí surgiu a oportunidade de eu fazer um relato de caso, do caso dele, né? Porque o meu pai é médico, ele acompanhou toda a cirurgia, ele fotografou tudo, então eu tinha todas as imagens, tinha tudo do histórico dele, né? Então eu falei, a gente precisa publicar isso porque, né, mais um caso aí para ajudar as pessoas que buscarem por esse tipo de tratamento. Foi, né? uma operação difícil? A cirurgia? Sim. Super. Foram 13 horas de cirurgia e causaram algumas sequelas, né? Como uma paralisia facial, perdeu a audição do lado esquerdo também. Ele não ouve desse lado? Não. Nada. O ouvido dele é tampadinho. Sei, porque afetou tudo aqui. Isso, porque o tumor estava tão grande que ele acabou infiltrando e entrando no conduto auditivo também, porque é muito pertinho, né? O ouvido da articulação. Mas nada mais do que isso, porque o menino tá lindo e perfeito, tá, Exatamente. gente? Como sempre foi, não é, Maíra? Exatamente. Daí ele super se recuperou bem, né? Mas só contando aí que a gente aproveitou esse caso, né, pra tentar alertar outras pessoas e outros profissionais que buscam por esse tipo de literatura, e ela é muito escassa, tanto é que os tumores de ATM são muito raros, né? Eles não são comuns. Tem bastante paciente que chega falando, eu tô com medo de ser alguma coisa, mas eles são raros. Essa é a minoria dos casos, né? Mas é difícil falar qual é a prevalência, quanto que acontece ou não, porque tem pouquíssimo caso publicado, né? Então,
Quanto mais a gente conseguir prover de informação aí, vai ser melhor, com certeza. Maíra, foi um prazer enorme tê-la aqui comigo. Espero que você volte, espero que tenham gostado, que tenha elucidado vocês aí em casa. Sim, Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!